Livros aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 diz assim: E finalmente, irmãos meus, rogai-nos com as exortações ao Senhor Jesus, que assim como recebi, e de nós tem de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possa progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que os mandamentos vos têm dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Vós santifique e abstende-vos de toda fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na concupiscência como o gentil, que não conhece a Deus. Ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Quando, porém, amai o amor fraterno, não necessito vos escrever, visto porque vós mesmos está instruído por Deus, que vos ame um ao outros. Amém? Oramos a Deus. Senhor, nessa noite estou aqui na tua presença, venha falar com os irmãos, falar comigo, falar com a tua igreja nessa noite, ó Pai, mais um dia na tua casa, em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar os meus irmãos, venha abençoar o teu povo, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, glória a Deus, e glorificar o nome de Jesus, porque Jesus merece. Amém? Irmãos, estamos aqui perante uma palavra, glória a Deus, que fala sobre santificação, onde Deus usa o apóstolo aqui, glória a Deus, para trazer para aqueles irmãos ali, aos Tessalonicenses, e para nós também no dia de hoje, glória a Deus, porque nós sabemos, irmãos, que ser crente é ser diferente. Amém? Muitas pessoas não entendem isso, que ser crente é ser diferente. Ser crente não é ser como o povo do mundo, mas ser crente é uma pessoa especial para Deus. Amém? Glória a Jesus. Muitas pessoas acham que ser crente, glória a Deus, é só aceitar a Jesus e pronto, já é salvo. Não. A Bíblia nos mostra em vários lugares que ela pede para que nós venhamos se chegasse a Deus, tanto na santificação, nem na obediência da palavra do Senhor. Então ele está dizendo aqui, glória a Jesus, dizendo assim: finalmente, irmãos, vos rogais, exortais ao Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, que de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andais para que possa progredir cada vez mais. O crente tem que sempre estar progredindo. Ele nunca pode voltar para trás. Amém? Glória a Deus. Ele nunca pode começar, glória a Jesus, e depois começar a cair. Não é verdade? A Bíblia diz que muitas pessoas, ele começa na carne, e depois, com o tempo, ele se chega no Espírito. E outros começam no Espírito e terminam na carne. Amém? Então, nós temos que muitas vezes começar talvez na carne, porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, vivimos segundo o mundo, mas nós temos que continuar no Espírito. É isso que o apóstolo estava dizendo aqui para aqueles irmãos, dizendo que cada dia mais tem que, glória a Deus, progredir, cada dia mais ele tem que ser uma pessoa melhor na presença de Deus. Ele nunca pode diminuir, amém? Nunca pode diminuir, mas ele tem que sempre ir avante, porque, glória a Jesus, nós vejamos que no tempo que estamos vivendo, no passado, glória a Deus, muitas coisas eram pecados, e hoje não é mais. O que está acontecendo, glória a Deus? Amém? Porque no passado era pecado, e no dia de hoje não é mais. Estão progredindo? Não. Glória a Deus. O que está acontecendo é que as pessoas estão voltando para trás. Amém? Porque se no passado era pecado, continua sendo, até no dia de hoje, porque a Bíblia, ela não muda. Amém? A palavra de Deus continua a mesma. Glória a Deus. O que o apóstolo estava dizendo aqui, que nós nunca podemos voltar para trás,
mas nós temos que continuar crescendo na presença de Deus. Aleluia! Ele está dizendo mais aqui, porque isto é a vontade de Deus, que vós santifique, glória a Deus, e se abstenha de todas as fornicações, de tudo aquilo que é mal, glória a Deus, que venha sobre nós. Nós temos que, irmãos, cada dia mais, como cristão, como servo do Senhor, sempre olhar, glória a Deus, pela Bíblia e procurar santificar mais a nossa vida. Não podemos, glória a Jesus, cada dia voltar para trás, né? Glória a Deus, estava lá em cima e começa a voltar para trás. Nós temos que continuar subindo. Nós estamos subindo uma escada para os céus, e cada dia nós subimos um degrau, cada momento nós subimos um degrau, e breve chegaremos até os céus. Amém? Cada dia você tem que seguir um degrau. Glória a Deus, e quando termina o degrau, você chega, glória a Jesus, no lugar que Deus quer que você chegue. Tem pessoas, glória a Jesus, que está no começo, tem pessoas que já estão no fim do degrau, amém? Né? Tem pessoas que estão descendo a sepultura, já chegou o fim do degrau dele. O que ele fez, glória a Jesus, vai receber de Deus aquilo que é bom, amém? Então o apóstolo está dizendo que isso é agradável a Deus, que nós temos que se afastar de tudo aquilo, glória a Deus, que atrapalha a nossa vida espiritual, né? Ou que atrapalha a nossa vida como cristão. Nós temos que cada dia se afastar e cada dia se chegasse a Deus. Aí ele continua dizendo, cada um sabe possuir o seu vaso como em santificação e honra. Todos os irmãos são vasos, amém? Todos vocês são vasos. Vocês são casas, né? Casa de Deus. Vocês são vasos, e cada um sabe possuir os seus vasos. Quer dizer, cada pessoa sabe possuir a sua vida na presença de Deus, amém? Porque você é um vaso, e sobre você está colocado aquilo que é mais precioso de Deus, o Espírito Santo de Deus. Por isso que o crente, cada dia mais, ele tem que santificar a sua vida, porque Deus deu aquilo que é melhor do reino dos céus, o que é mais puro do reino dos céus, o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, ele é tão, glória a Jesus, honrado por Deus. A Bíblia diz que se você falar contra o Pai, se você falar contra o Filho, ele será perdoado, mas se você falar contra o Espírito Santo, não tem perdão, amém? Para você ver o que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele está dentro de nós, por isso que nós somos um vaso, e para o Espírito continuar dentro de nós, temos que continuar santificando a nossa vida na presença do Senhor. Então ele dizendo que cada um sabe possuir o seu vaso em santificação e honra. Santificação e honra, possuir os seus vasos, né? Ser uma pessoa diferente, não ser um vaso, glória a Deus, que coloca tudo que vem, não, mas ser um vaso para colocar o melhor azeite, amém? Glória a Jesus, dado por Deus, que é o Espírito Santo sobre nossas vidas. Aí ele continua dizendo, não na paixões da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Veja a diferença da pessoa que serve a Deus. Deus quer que nós seja diferente daquelas pessoas que não conhecem a Deus, que ainda é considerada como gentio, né? Pessoas que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Nós temos que ser diferente deles. Mas de que maneiras? Na maneira de viver, na maneira de olhar, na maneira de falar, amém? Na maneira de se comportar. Nós temos que ser diferentes. As pessoas têm que olhar para nós e ver uma diferença sobre a nossa vida. Por quê? Porque sobre nós está o Espírito Santo, e aonde está o Espírito Santo? A luz. E a luz é colocado, glória a Jesus, para ser velado. A luz é para iluminar, amém? Você não usa uma luz, glória a Jesus, né, ao escondido, não. Quando você coloca uma luz é para brilhar, e nós somos esta luz neste mundo, amém? E a Bíblia está dizendo aqui que nós, glória a Jesus, somos, glória a Deus, algo precioso para Deus. Aí ele continua dizendo mais aqui, ó, ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, e também, antes vos disse, o testificamos, Deus é vingador, glória a Jesus,
Ele está dizendo aqui que nós temos que honrar os nossos próximos, né? Honrar uns outros, glória a Deus, ser honestos, né? É o que Deus quer de nós. Por quê, irmãos? Porque nós somos diferentes. Nós não podemos ser igual ao mundo. O dia que nós aceitamos Jesus para morar no reino dos céus. E para morar no céu, temos que ser diferentes e viver uma vida em santificação. Muitas pessoas, lá Jesus, acham que somente aceitar Cristo já vai para o céu. Não. O que vai para o céu, o que leva nós para o céu é a santificação. Glória a Deus, é a purificação da nossa vida através da palavra de Deus. Amém? Aí ele continua dizendo, diz mais aqui, portanto não desprezais ao homem, mas sim a Deus, em que nos deu também os seus espíritos. Glória a Jesus. Ele está dizendo assim, porque Deus nos chamou não para a imundícia, mas para a santificação. E aquele que despreza isto, ele não despreza o homem, mas ele despreza a Deus, que nos deu sobre nós o Espírito Santo. Amém? Então veja bem aqui, irmão, que para nós morar no céu, temos que ser diferente. Para nós morar no céu, temos que ser diferente do mundo, se nós queremos morar nos céus. Amém? Porque senão vamos ser só crente mesmo, e não vai entrar no reino dos céus. E para ser só crente mesmo, estamos perdendo nosso tempo. Amém? Para a pessoa só ser crente, ou só pertencer a uma igreja, não adianta nada, porque vai morrer e vai descer por abismos. Nós temos que ser diferente, para quê? Para o dia que a trombeta tocar, nós escuta a voz do Espírito Santo chamando, aí vem o noivo, aí vem o esposo. Amém? Nós temos que ouvir esta voz, e nós ser chamados, ser colhidos pelos anjos, e levado de encontro com o Senhor. Glória a Deus. Para isto, nós temos que viver em santidade, em santificação na presença do Senhor. E disse mais, porém, o amor fraterno, não necessito vos escrever isto, porque mesmo tem instruído Deus, que nós amamos um ao outros. Glória a Jesus, que nós amamos um ao outros. Então esta, irmãos, é a palavra de Deus que sempre vem para nós, que nós temos que preparar a nossa vida, sim, que nós temos que lutar pela nossa salvação. Por isso que a Bíblia disse que nós temos que negar nós mesmos todos os dias. Glória a Jesus, negar todos os dias, nós temos que negar nós mesmos. Jesus disse, aquele que perder a sua vida por causa de mim, esse achará. Ele não está dizendo perder a vida na morte, não, pode ser na morte, mas também perder a sua vida no mundo, porque a pessoa que serve a Deus fielmente, ele perdeu a sua vida nesse mundo. Amém? Ele perdeu, porque tudo que está no mundo, a maioria das coisas ele não pode tocar, porque são manjares de Satanás, e se é manjar do diabo, ele não pode tocar. Glória a Deus. Então a sua vida nesse mundo ele perdeu, mas Deus oferece uma vida eterna. Deus oferece uma vida para sempre. Você morre para o mundo, mas Deus te oferece um futuro eterno, e isto que é o importante para nós. Amém? Glória a Deus. Quando nós olhamos pela palavra do Senhor e vejamos que muitas pessoas eles esperam a recompensa aqui nessa terra. Sim, tem muitos crentes que ele quer recompensa na terra, tem muitos crentes que ele quer viver bem na terra. Sim, ele quer, glória a Jesus, desfrutar deste mundo, e não é assim o que diz a palavra do Senhor, porque no momento que você passou para o lado de Jesus, você tem um inimigo chamado Satanás. Glória a Deus. E ele vai lutar contra você todos os dias, de cedo, à tarde, à noite, todo momento ele está no teu ouvido, tentando convencer você que o mundo é melhor, tentando convencer você que o mundo, que as coisas deste mundo é bom. Amém? Tentando tirar você dos caminhos estreitos do Senhor. Glória a Deus. Ponhando na mente das pessoas, dizendo assim, olha, não precisa você ser um crente santão, não, somente aceita Jesus, pronto, Jesus já morreu na cruz por você, o sangue dele já foi derramado na cruz, e olha, ele já levou o pecado de todo mundo, né? É o que muitos falam, não, o meu pecado Jesus já levou. Quer dizer, glória a Jesus, o que ele fazer,
não importa. Amém? Mas não é assim. Não é assim que a Bíblia diz, né? Por Jesus morrer na cruz, ele abriu para nós a porta da salvação. Agora, ele não pode salvar a tua vida, glória a Jesus, se você não viver segundo a palavra dele. Ele não pode salvar a minha vida se eu não viver segundo a sua palavra. Não. Talvez ele pode até querer salvar a minha vida, mas se eu não estiver de acordo com a sua palavra, eu não posso entrar no reino do céu. E no último dia Deus vai ficar triste, Jesus vai ficar triste, mas ele vai ter que lançar no abismo, porque a sua palavra vai condenar aquelas pessoas, e ele não pode passar pelas tuas palavras. Amém? Então a nossa salvação, irmão, ela está em nós, buscar a nossa salvação, é nós lutar pela nossa salvação, é nós lutar pelas vitórias. Glória a Jesus, é nós lutar. Não é pensar que, não, Jesus vai fazer alguma coisa por mim e eu vou ser salvo. Não, ele já fez. Glória a Jesus. Se você continua no erro, vai continuar no erro. Jesus não vai fazer nada por você. Agora, se você se esforçar, ele está ao teu lado para te ajudar. Amém? Ele está com a ferramenta ali, glória a Deus, para dar para você. Jesus não vai lutar contra Satanás por você, não, mas ele vai te dar a ferramenta para você lutar contra Satanás. Ele vai dar a ferramenta. Por isso que em Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: revestir da armadura de Deus. Por quê? Porque nós temos que revestir. Ele está dizendo assim: olha, você aceitou Jesus, fique tranquilo, porque o diabo não vai tocar na vida, porque Jesus não vai deixar. Não, Jesus vai colocar um anjo do teu lado com a espada de fogo, e o diabo não vai ter poder na tua vida. Não, não é assim. Ele está dizendo: revestir de toda a armadura de Deus e ficar firme contra a estatuta cilada do diabo. Vigiai, né? E qual é a armadura? É a palavra de Deus, né? Glória a Jesus, o Espírito Santo sobre a nossa vida, a santificação na presença de Deus. Tudo isso é uma armadura que Deus dá para nós. Ele não vai lutar por nós, glória a Jesus, contra Satanás, mas ele vai dar a ferramenta para nós lutar contra o diabo. E nós, para vencer Satanás, nós temos que estar ao lado de Cristo, ao lado de Deus. Amém? Glória a Jesus. Por quê, irmãos? Veja bem, se nós continuar, glória a Jesus, fazendo a vontade que está no mundo, nós vamos continuar nas trevas, e Deus não vai lutar por nós, glória a Jesus, e nós também não vamos ter armadura para lutar contra Satanás. Mas se nós viver procurando, lutando pela nossa salvação, santificando a nossa vida, ser diferente conforme o povo do mundo, você pode ter certeza, Deus está ao teu lado, Jesus está ao teu lado, o Espírito Santo está dentro do teu coração, e você é mais do que vencedor na presença do Senhor. Amém? Então por isso que está dizendo aqui que nós, para Jesus, temos que estar firme na presença do Senhor, saber possuir, glória a Jesus, o nosso vaso de honra, né, na presença do Senhor. Olha o que ele diz aqui: porque mesmo o Senhor descerá do céu com um larido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que ficamos vivos serão arrebatados juntamente com ele na nuvem, em encontro do Senhor nos ares, e ali estaremos com ele para sempre. Essa é a promessa para aquele que abandonar tudo. Amém? Para aquele que abandonar tudo. Esta é a maior promessa para nós, irmãos. Glória a Deus, dizendo aqui que quando as trombetas tocar, aquele que morrer, né? Se você descer a sepultura antes da volta de Jesus, glória a Deus, você não vai morrer, você vai só dormir, né? Glória a Jesus, só vai descer a sepultura, como Jesus falou de Lázaro, quando ele disse: olha, Lázaro está dormindo, né? Aí perguntaram: Senhor, mas dormindo como? Ele disse: não, Lázaro morreu. Mas para Deus, né, é dormir. Amém? Para Deus é dormir. Quando ele falou que Lázaro estava dormindo, ele estava dizendo assim: não, Lázaro está morto mesmo. Quando os apóstolos não entenderam, ele disse: não, Lázaro já está morto, ele já morreu, mas eu vou lá despertar ele. Glória a Jesus. Então o crente, ele não morre, ele dorme no Senhor. Amém? Mas quando as trombetas tocarem, ele vai ressuscitar. Não importa onde é que ele esteja, não importa onde é que ele está enterrado, não importa aonde é que ele estiver, glória a Deus, o Espírito de Deus vai voltar à vida novamente, né? O fogo de vida que Deus deu, o Espírito de vida vai voltar, vai levantar aquele corpo, né? A alma vai entrar de volta no corpo e vai de encontro com o Senhor. A Bíblia diz: e aquele que estiver
preparado a sua vida, que estiver vivo, que estiver ouvindo a palavra de Deus, ele vai escutar o som da trombeta e vai de encontro com Jesus. Amém? Mas agora não se engane, isto só vai acontecer se você tiver, glória a Jesus, em santificação na presença de Deus, porque pode que as trombetas toquem e não escute. Amém? Se for de noite, vai continuar dormindo igual, né? Você vai acordar o dia e dizer, mas que barulho é isso? O que está dizendo na internet? Ó, sumiu um povo, o povo sumiu. Se for de dia, glória a Jesus, você vai escutar a mesma coisa, né? Porque não vai ver, mas o crente vai ver, não importa aonde que ele estiver, o crente, glória a Jesus, ele vai escutar a trombeta tocar. Mas para isso, irmão, nós temos que estar em santificação, né? Santificar, ser diferente mesmo, não é ser só o nome cristão, crente, não, ser diferente mesmo, no andar, na roupa, glória a Jesus, ser diferente no conversar, ser uma pessoa de cabeça erguida, amém? Ser uma pessoa honesta, é essa a diferença. Santificação, porque eu não entendo o que muitas pessoas pensam que é santificação. Eu não entendo isso, né? O que as pessoas botam na cabeça? O que é santificação? Porque a Bíblia diz que a vaidade não entra no reino do céu. Glória a Deus, que a iniquidade não entra no reino dos céus. Amém? Eu não sei o que as pessoas pensam que é iniquidade. Eu não sei o que as pessoas pensam o que é vaidade. Se eles acham que é uma fruta de comer, eu não sei. Porque vaidade, glória a Jesus, é o que as pessoas estão fazendo por aí, né? É vaidade no cabelo, é vaidade na roupa, não é verdade? É vaidade em tudo. Chama-se vaidade, e a vaidade não agrada a Deus. Tem muitas pessoas que ele preocupa com a sua beleza, ele se preocupa, não, ele tem que estar bonito. Não, eu tenho que estar representável. Deus não liga para isto. O que Deus quer é que você santifique as tuas vidas. Porque eu digo para os irmãos, amém? Uma mulher, serva de Deus, o dia que ela entregou para Jesus de coração, de corpo e alma, espírito para Deus, que o Espírito de Deus está na vida dela, irmão, ela não precisa de mais nada. Ela é diferente. Você pode notar isso. Pode olhar para qualquer pessoa que serve a Deus como cristão, o Espírito de Deus está na vida dele. Você pode olhar para ela que você vai ver ela diferente. Amém? Não precisa uma maquiagem, não precisa nada. Vai olhar para ela, vai ver o brilho do Espírito de Deus na vida delas. Glória a Jesus. Muitas vezes eu tenho olhado, muitas pessoas, glória a Jesus, a gente enxerga de longe quem é essas pessoas. Glória a Deus. Então essa é a diferença que Deus quer da nossa vida. Glória a Jesus. Por quê? Porque as outras coisas são vaidade, irmãos. Amém? E a vaidade pode deixar muitas pessoas, e não queremos ficar aqui. Amém? Vamos supor, eu vou lá, corto o cabelo, simplesmente faço um risquinho na cabeça, né? Não tem nada a ver, né? É só um risquinho. Ou deixa a barba crescer. Até que se eu deixar a barba crescer e não fazer nada, não tem problema, né? Mas eu vou lá e faço né? Dá um trato nela para ficar bem certinho. Isso chama-se vaidade. Ah não, mas isso aí é zelo. Glória a Jesus. Quando você procura mostrar para o mundo, se torna-se uma vaidade na presença de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que Deus não preocupa com a beleza, porque Jesus veio a este mundo, a Bíblia disse que ele não tinha aparência. Glória a Deus, ele era como uma terra seca. A Bíblia diz que Isaías escreveu dizendo assim: olha, ele é como uma terra seca. Olhamos para ele e não desejamos, né? As pessoas olhavam para Jesus, irmão. Jesus não era um galã, Jesus não era uma pessoa que chamava atenção, não. Jesus era tão como os outros que, para eles prender Jesus, Judas Iscariote teve que dar um beijo em Jesus, porque Jesus parecia com todos. Jesus não era diferente dos seus apóstolos, não. Era tudo igual. Ele não fazia diferença. E ele podia ser, porque ele era o mestre, ele era o filho de Deus, ele tinha que se destacar. Não. Né? Quando eles foram prender ele, falaram para Judas assim: ó, mas como vamos conhecer ele? Porque ele era simples, era a simplicidade dele. Glória a Deus. É isso que Deus quer, é isso que se torna a pessoa bonito na presença de Deus. Amém? Glória a Jesus. E muitas pessoas, muitas vezes, irmãos, vão perder a sua salvação porque aproveita mais as coisas desta vida, né? Glória a Jesus. Não vou dizer que a pessoa não tem que se cuidar, tem. A pessoa tem que se cuidar, tem que comprar uma roupa boa, sim, tem. Glória a Jesus. Mas ele tem que cuidar muito mais com a vida espiritual, porque a carne
ela vai apodrecer. Amém? A carne vai para a terra e apodrece mesmo. Aí acabou. E não tem, irmão, coisa que fede mais do que gente. Nem animal fede igual a gente. A pessoa quando morre, irmão, ele fede. Tem pessoa que fede vivo. Glória a Jesus. Mas nós temos uma alma. E o importante é a nossa alma. O corpo não. A alma é importante. Porque a alma, glória a Jesus, ela tem que ir para um bom lugar. Para o dia voltar novamente e pegar o corpo de voltas. Amém? Você pode ter certeza, o teu corpo, se você descer a sepultura, você vai ter de volta. Vai ter. Só que agora purificado, sem a semente do pecado, né? Glória a Jesus, diferentes. Glória a Deus, aí eu tenho certeza que acho que todo mundo vai ser quase igual, né? Glória a Jesus, quando receber o corpo em santificação, vai ser tudo igual na presença de Deus. Amém? Então, irmão, vale a pena nós santificar nossa vida na presença do Senhor. Santificar, ser uma pessoa de honra, né? Ser uma pessoa honesta, uma pessoa sincera na presença de Deus. Porque não adianta, irmão, eu falo para você, não adianta. Tempo de crente não salva, não. Nós temos que procurar, glória a Jesus, lutar pela nossa salvação. E Jesus falou nas suas palavras, na semeadura, disse: olha, aquele que caiu na boa terra, um produziu 30, outro 60 e outro 100. Amém? Glória a Deus. Então vamos procurar, irmão, produzir o que nós podemos de fruto na presença de Deus. Esse fruto são, glória a Jesus, aquilo que nós produzimos na presença do Senhor. Nós temos que produzir algo para Deus, sim, nós temos que produzir, né? E Jesus falou que a semente que caiu na boa terra, ela produziu 30, 60 e 100. E vamos produzir pelo menos 30. Vamos lutar para chegar aos 100. Glória a Jesus, mas nós temos que produzir algo para Deus. Porque abaixo disso, irmãos, glória a Jesus, aleluia, não tem como nós alcançar a nossa salvação. Então vamos lutar, vamos batalhar. Nós erramos, falhamos, mas vamos erguer a cabeça e continuar pedindo perdão para Deus e buscando a nossa salvação. Amém? Por muitas pessoas, glória a Jesus, ele fica muitas vezes, ele dá aquela falha, dá aquela errada, ele entrega tudo. Não podemos se entregar. Erramos, levantemos. Glória a Jesus. A questão é, quando as trombetas tocar, nós temos que estar, glória a Jesus, em dias com Deus. Isto é o que Deus quer de nós. Amém? Que Deus abençoe a todo e as palmas glorificam o nome de Jesus. Fique de pé para nós fazer uma oração a Deus. Fique de pé para nós orar a Deus. Vamos apresentar nessa noite esta palavra nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus, te damos graças por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Cada irmão, cada irmã nessa noite está aqui na tua casa. Meu Deus querido, em nome de Jesus, ó Deus, visita cada pessoa, aonde estiver, ó Pai, que produza um bom fruto na presença de Deus, que seja cheio da graça do Senhor, meu Pai. Meu Deus, abençoa aqueles que estão na casa nos assistindo, dá vitória, o livramento, a cura, a libertação, ó Deus. Nós temos que santificar nossa vida, produzir bom fruto, ó Pai, ser honesto, Senhor, para o dia da tua volta, em nome de Jesus. Amém? Pode bater mais palmas.